Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Feche seus olhos, irmãos, vamos voltar ao Senhor em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, agora que o Senhor nos dá a oportunidade de ser porta-voz do Senhor aqui neste momento, Senhor. E esta é a Tua palavra que o Senhor falou à igreja de Tessalônica, e agora também fala, Senhor, para a igreja do Senhor aqui em Guanabara. Ó Deus poderoso, ajude-me neste momento, Senhor, e ajude os Teus servos. Abre os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente espiritual, Senhor. Faça-nos entender a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos no capítulo 4, versículo 13 a 18, onde os crentes de Tessalônica pediram a Paulo para explicá-los o que aconteceria com aqueles que morreram antes da vinda de Jesus. Paulo explicou para eles que aqueles que morreram antes da vinda de Jesus também estão salvos. Eles pensavam que se morreram antes de Jesus voltar, corria o risco de eles não serem contemplados no arrebatamento. Paulo diz não, inclusive eles têm precedência na ressurreição aos que estão vivos. Então Paulo, no capítulo 4, versículo 13 a 18, estava orientando a igreja em relação à ressurreição dos mortos e à vinda do Senhor nos ares. No sermão passado, nós vimos aí, no capítulo 5, versículo 1 a 3, o apóstolo Paulo agora falando, dirigindo para a igreja, mas dizendo como será o estado daqueles ímpios, daqueles que estão, de fato, alienados de Deus, longe do Salvador Jesus Cristo, e o que vai acontecer com eles. Eles serão apanhados de forma imprevisível, o dia do Senhor o pegará como vem o ladrão. E eles, nesse momento, nesse afã da vida cotidiana, voltados para o mundo e seus prazeres, de repente, vêm as dores de parto, Paulo diz para eles, eles serão apanhados e não escaparão, diz Paulo. Eles estarão muito envolvidos com este mundo e com os prazeres de si mesmo. Hoje o apóstolo Paulo continua falando sobre a vinda de Jesus, mas agora aquela igreja estava um pouco cocheando em dois pensamentos, pensando o seguinte: estamos seguros mesmo, Paulo? Será que nós não seremos apanhados de surpresa, como os ímpios serão apanhados, que você acabou de falar? Qual segurança, ou que segurança nós temos se nós seremos salvos ou não? De repente, nós seremos apanhados também de surpresa. E nesses versículos 4 até o 11, o apóstolo Paulo vai orientar aqueles irmãos sobre o estado daqueles que estão na luz de Cristo Jesus. O que acontecerá? Vocês estão seguros? E o apóstolo Paulo vai dar aqui, irmãos, 3 cláusulas importantíssimas teológicas de que os crentes em Cristo estão seguros. E eu gostaria de falar hoje sobre estas cláusulas aqui, essas 3 cláusulas que o apóstolo Paulo orientou a igreja de Tessalônica. Ele diz no versículo 4 e 5, olha, meus irmãos de Tessalônica, os salvos em Cristo possuem uma natureza diferente dos ímpios. Está aí no versículo 4 e 5.
Irmãos de Tessalônica, vocês estão seguros por causa de que vocês, os salvos em Cristo, têm comportamento diferente dos ímpios, versículos 7 e 8. E os salvos em Cristo têm destino diferente dos ímpios. Esta é a resposta que o apóstolo Paulo dá para aqueles irmãos de Tessalônica. E o Espírito Santo traz também esta palavra para o nosso coração aqui nesta noite. Pode ser que muitas vezes você pensou, será que sou salvo? Será de fato que eu tenho a salvação em Cristo Jesus? Eu sou tão fraco, sou tão fraca, não sou esse crente tão fervorosa como eu gostaria de ser. Você vai se identificar aqui. Os salvos em Cristo possuem uma natureza diferente dos ímpios. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Paulo estabelece aqui, queridos irmãos, um nítido contraste daqueles que foram citados no versículo 3 com esses citados no versículo 4. Os ímpios estão em trevas porque eles não têm a revelação da palavra de Deus. Eles não possuem a luz do Espírito Santo nas suas vidas. Os ímpios não vão perceber a volta de Cristo, porque eles serão apanhados, imprevisível e de surpresa, no dia do Senhor, que vem como ladrão de noite. Os ímpios, diz Paulo, vivem nas trevas, estão em trevas. Eles não estão com entendimento claro pela Escritura Sagrada. A mente dos ímpios está envolta em trevas para compreenderem que há sinais que apontam para a volta de Jesus. Aliás, aqui o apóstolo Paulo diz, muitos deles não creem que existe um Salvador pessoal no céu que virá julgar este mundo. Para eles, tudo que está acontecendo neste mundo é normal, está tudo sob controle, paz e segurança. Estamos bem, louvado seja eu. Eles vivem nas trevas, eles vivem em completa escuridão, eles estão dormindo e estão embriagados. O apóstolo Paulo faz essas 3 colocações aqui para a igreja. Eles estão nas trevas, eles estão dormindo e eles estão embriagados. Trevas porque a luz de Deus, a luz da salvação, não entrou no coração deles. Eles podem ler a Bíblia, mas eles não vão entender. Como diz Romanos, Paulo mesmo disse em Romanos, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Isso é treva, irmãos. Nós que estamos aqui nessa noite, estamos não por causa de nós, estamos aqui porque a luz do Espírito Santo brilhou na nossa mente, fez-nos entender que há um Salvador no céu, fez-nos entender que nós somos miseráveis pecadores, dependentes exclusivamente do Senhor. Quando nós falamos isso da nossa boca e o nosso coração, isto é a iluminação do Espírito Santo em nosso coração. Irmãos de Tessalônica, irmãos de Guanabara, vocês estão seguros porque há luz do Espírito no coração de vocês. Vocês não estão em trevas. Vocês não estão dormindo. Vocês estão vigiando, não é? E vocês estão sóbrios. Não estão cambaleando como bêbado. Não. Os ímpios estão desta forma porque eles faltam a luz de Deus no seu coração. Evidentemente que o apóstolo Paulo está tirando esta comparação e essa metáfora das trevas ligado à morte do Antigo Testamento. Inclusive o Salmo 107, versículo 10 e 11 diz: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em trevas, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo.
quem despreza a palavra de Deus, quem não obedece a palavra de Deus, quem é rebelde, contumaz, quem tem o espírito de rebelião no seu coração, está em trevas. E eles vão ser apanhados de surpresa quando o dia do Senhor vier. Os ímpios estão também em profundo sono com relação à vida espiritual. Observe aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz. Quem está dormindo está desligado do mundo material, do mundo real. Estão vivendo em outro mundo. Não ouvem e não veem. Eles não sabem o que está acontecendo ao seu redor. Estão completamente na inércia espiritual. Os ímpios também são retratados como aqueles que estão embriagados pelos prazeres carnais e de tudo aquilo que o mundo e Satanás oferece. A embriaguez tira a capacidade de o homem raciocinar corretamente. A embriaguez dá uma visão dupla para o homem. Ele acha que está tudo bem, ele está enxergando duplamente, mas ele não consegue ver somente numa direção, ele cambaleia para lá e para cá. Quando o apóstolo Paulo fala isso, trazendo para a vida espiritual, irmãos de Tessalônica, vocês não são assim. Vocês têm uma verdade única, vocês não estão lá e nem cá, vocês têm uma verdade única. Vocês foram ensinados pela palavra do Senhor, vocês têm uma capacidade de entenderem o que eu estou falando. É por isso que o dia do Senhor não vai pegar vocês de surpresa, vocês estão seguros. Que alento para aqueles irmãos de Tessalônica. Que alento o Espírito também de Deus nos dar aqui nesta noite, irmãos. Que alento nós temos por causa disso. E o verso 5, o apóstolo Paulo diz: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Não somos. Irmãos, um velho Simeão em Israel, Lucas capítulo 2 relata essa história. Ele almejava o nascimento do Redentor. Diz o texto sagrado que este homem velho, ele estava almejando pelo menos ver a salvação de Israel. E todo dia estava no templo, orando a Deus, pedindo a Deus que mandasse o Salvador. E Lucas capítulo 2, versículo 21 diz que Jesus foi circuncidado ao 8º dia. E depois os pais de Jesus levaram-no para o templo para cumprirem a lei dos sacerdotes em relação ao menino. Quem chegou lá no momento, ele não sabia do nascimento do Redentor. Mas no momento que eles estavam fazendo a purificação ali, Simeão viu Jesus no colo, por certo, de Maria. Ele pegou o menino e diz as seguintes palavras no verso 32, Lucas 2 e 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Deus revelou agora, está lá, o Espírito Santo, diz o texto sagrado, que o Espírito Santo revelou para ele na hora. Você não estava esperando? Este é o Salvador. Este é o Salvador. E ele pega aquele menino e faz essa oração tão maravilhosa. Este menino é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Como, irmãos? Por que ele teve essa revelação? Porque ele estava na luz, não em trevas. Ele era da luz, ele era de Deus. Mas a segunda cláusula que eu quero ver com vocês está no versículo 6 e também 7. Paulo, diga para nós por que nós estamos seguros, que segurança nós temos, Paulo. Paulo diz: os salvos em Cristo têm comportamento diferente dos ímpios. Versículos 6 e 7. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite,
e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Em face daquilo que acabamos de mostrar a vocês, que os crentes em Cristo têm uma natureza diferente e estamos numa outra esfera de vida, diz Paulo, porque somos da luz e do dia. Então, crente de Tessalônica, mantenham-se acordados, mantenham-se vigilantes, mantenham sóbrios, olhe ao redor do mundo, olhe o que está acontecendo, porque nós não somos da noite, nós estamos seguros, porque nós estamos acordados, nós estamos sabendo pela palavra de Deus que está acontecendo, não é verdade, irmãos? Nós sabemos que está acontecendo. Nós lemos a Escritura, que é a revelação, que é luz de Deus para o nosso coração. Nós não estamos insensíveis com os acontecimentos que estão aí a passos galopantes acontecendo no mundo. Estar em trevas, viver em trevas e ser trevas é o estado do homem sem Deus. Todo homem sem Deus está em trevas. Em Efésios nós temos um exemplo. Paulo fala de outra maneira. É estar morto em pecado, é fazer a vontade da carne e dos pensamentos, é ser filho da ira. Paulo manifesta o contraste aqui, existente entre os que estão em treva com os filhos da luz, quando ele diz em Efésios capítulo 5, versículo 8, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Oh, há luz no coração, há luz na mente, há luz no entendimento, há luz no comportamento. Ó crente de Tessalônica, ó crente de Éfeso, andai na luz do Senhor. Então, como eu sei que estou na luz e não nas trevas, ele diz no verso 9 de Efésios 5, que os filhos da luz vivem em bondade, justiça e verdade. Como eu sei que estou na luz? Bondade, justiça e verdade. E a ideia aqui, irmãos, dos filhos da luz é ampliada no verso 11 de Efésios capítulo 5. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você é da luz quando você não é cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Quem está na luz não é cúmplice das trevas. Quem está na luz reprova as obras das trevas. Esta é uma garantia ou um aferimento se você está na luz ou não está na luz. Por isso o apóstolo Paulo diz aí também no versículo 25 de Efésios, aquelas pessoas que são contumazes em mentir. Os filhos das trevas amam a mentira, amam o jeitinho para burlar tudo. Os filhos das trevas agem assim, mas os filhos da luz é o contrário de tudo isso. Eles amam a verdade, eles amam a luz. Irmãos de Tessalônica, o mundo, diz Paulo aqui, é dividido entre pessoas da noite e pessoas do dia. Nós, a Igreja de Cristo, somos do dia, mas há um outro grupo muito grande de pessoas que é das trevas. O inferno, irmão, é exatamente isso. O inferno é a ausência de luz de Deus, da amabilidade de Deus, da complacência de Deus, da misericórdia de Deus. O inferno é, de fato, o banimento daquela pessoa de todos os atributos de Deus, de amor, de bondade, de misericórdia. Hoje, o amor de Deus é expandido por todos e para todos. Jesus disse que Deus faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Ele dá chuva para o ímpio. O mais perverso, ele inclusive dá riquezas. Ele dá luxo para esse perverso. Ele faz chover na lavoura do perverso. Mas é agora, quando manifestar o dia do Senhor, acabou. É só isso que eles têm. Mas os filhos da luz, além de ter todas essas benesses de Deus, entrará também nos portais eternos. Os que são da noite, diz Paulo, estão associados às trevas, ao sono e à embriaguez.
E em terceiro lugar, a terceira cláusula que nós vamos ver aqui, os salvos em Cristo têm destino diferente dos ímpios. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Nós, porém, aqui ele delimita. Existe esse grupo das trevas, existe esse grupo da luz. Um outro ponto que Paulo toca aqui, dizer como que eu sei que estou no grupo da luz e não no grupo das trevas, diz ele, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. A couraça era uma peça que o soldado romano usava de latão, de cobre e de um pano, às vezes, muito grosso. E o apóstolo Paulo diz, proteja essa fé, proteja os órgãos vitais do seu corpo. A couraça protegia os órgãos vitais do corpo do soldado. Poderia vir flecha de todos os lados. Primeiro, diz Paulo, o soldado não pode dormir, ele tem que vigiar. Atento ao inimigo, atento ao que está acontecendo. Lendo as Escrituras, ele está atento ao que está acontecendo. Mas não é só ficar atento, não é só ficar sóbrio. Ele precisa ter uma peça de proteção. Ele precisa da couraça da fé. Irmãos, sabemos que Deus é perfeição pura. Esta é a fé da igreja. Sabemos que Deus é amor. Sabemos que Deus é justiça. Sabemos que Deus, tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas às vezes vacilamos. Às vezes vacilamos. Às vezes esquecemos de vestir a couraça da fé. Às vezes somos atingidos por flechas da tentação. Às vezes essa flecha da tentação nos atinge e começamos a duvidar de Deus, ou questionando o amor de Deus. O Senhor não é tão bondoso comigo. O irmão fulano de tal nem vem à igreja como eu venho. Olha como o Senhor abençoa ele. E começamos a tirar a couraça da fé. O apóstolo Paulo diz, é necessário estar na luz. Em segundo lugar, é necessário não dormir, vigiar. É necessário ser sóbrio, mas também é necessário crer de fato em Deus. Irmãos, é muito fácil dizer que eu amo ao Senhor. Eu creio no Senhor. Quando nós estamos empregados, quando o nosso casamento vai muito bem, quando as coisas estão tudo encaixando, é muito fácil eu dizer, eu creio no Senhor. Mas basta algum probleminha, basta alguma anomalia na minha vida, e eu começo a... Sabe o que é isso? Você já está desabotoando a couraça da fé. Não, irmãos. Olhe os inimigos. Olha, na Escola Bíblica Dominical hoje nós falamos que há 3 fontes de tentação: a carne, o mundo e o diabo. Tudo voltado para nós. Então, por isso que precisamos dessa couraça da fé e do amor. Mas entre o corpo do soldado e a couraça tinha um pano que era uma malha, digamos assim, uma malha refrescante, que não deixava aquele sol que batia naquele latão, naquele cobre da couraça, queimasse o corpo do soldado. É o amor que aquece, que controla a nossa vida espiritual. Por isso o apóstolo Paulo coloca a fé e o amor como couraça. Ele entendia das vestes dos soldados. O amor aquece, irmãos, os nossos corações. O amor traz, de fato, uma nova visão de Deus. Às vezes passamos por enfermidades, por lutas, por dificuldades, até por crise financeira. Não é porque Deus não nos ama, é porque Ele quer nos atrair para Ele em amor, em fé. Ele quer. Estava falando com a família ontem. Vocês vão sair dessa situação com a fé muito mais robustecida.
Vocês vão ver, vocês viram quem é Deus. Não ficaram só de blá, blá, blá. Eu creio em Deus. Crê de fato? Espera que vai acontecer um problema muito sério na sua vida e você vai testar a sua fé. Se de fato você crê no Senhor. Então, o amor, irmãos, é aquela peça que fazia lá o equilíbrio, a temperatura que vinha de fora com o corpo do soldado. Ele ama a Deus. Ele não é atingido pelo calor deste mundo. Ele ama a Deus. Ele ama o seu Senhor. Ele está de pé, vigilante, olhando, fazendo uma leitura do que está acontecendo no mundo. E tomando como capacete a esperança da salvação. Se a couraça era dos ombros para baixo, agora o apóstolo Paulo diz que não somente precisa estar acordado, não somente precisa estar sóbrio, vigilante, mas é preciso colocar o capacete na cabeça. É preciso proteger a mente. Proteja a sua mente, soldado. Amados irmãos, os problemas da vida, a luta contínua contra o pecado, o desânimo espiritual, podem arrefecer nossa esperança na volta de Cristo. Pode esfriar o nosso amor. Pode trazer, de fato, dúvidas em relação à volta do Senhor. Podemos até pensar, acho que Cristo não vem mais. Não estou crendo na Bíblia como eu cria antes. Põe esse capacete da salvação aí, meu irmão. Coloque esse capacete da salvação aí. Coloque. Incomoda? Incomoda. O capacete incomoda. Quando eu trabalhava na antiga Mannesmann, todos tinham que usar capacete. E tinha aquele alto forno muito quente, uma temperatura quase que descomunal. Aquela roupa muito pesada e aquele capacete, parece que você virava água. Incomoda, mas protegia. Vi pessoas sendo acidentadas de forma letal e também ele ficou em cadeira de roda porque não usou o capacete. Irmãos, coloque o capacete da salvação. Use o capacete da salvação. Tem muitos dejetos caindo em cima de nós aí, irmãos, e pode atingir a nossa mente. Como aquelas virgens que estavam acompanhando a noiva no casamento. O noivo está demorando, vamos dormir. Vamos dormir. Exortamos-vos também, irmãos, diz Paulo, a que admoesteis o insubmisso, está no versículo 14 aí. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Por que não devemos dormir como os demais? Diz o verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ira aqui é o julgamento de Deus contra os ímpios. Deus já está julgando os ímpios. Deus está trazendo juízo sobre os ímpios. Nós estamos lendo aqui nos flagelos, nós estamos lendo aqui, por que isso não nos atinge? Não vai nos atingir, porque nós estamos com o capacete da salvação. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós não temos a marca da besta. Esses flagelos é diretamente a eles. Vão atingir diretamente a eles. Estão na igreja, mas não são da luz, são das trevas. E vão atingir essas pessoas. E eu concordo com o apóstolo João quando escreveu, saíram de nós porque não era de nós, porque se fossem de nós estariam conosco. Muitos apostataram da fé. E irmãos, um grande sinal da volta de Jesus, diz Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, é a apostasia. Vai haver, sim, uma grande apostasia. Deus não nos destinou para a ira,
Deus julga hoje o ímpio, mas no dia do Senhor, irmãos, multidões da terra, vivos, e os mortos vão ressuscitar e vão encontrar com o juiz, o Senhor Jesus Cristo. Ali sim, ali haverá o julgamento definitivo. Mas nós estamos, de fato, livres da ira de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, diz: do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e perversidade e daqueles que mentem. Do céu desce a ira de Deus. Deus está irado com esta gente nas trevas. Não é evangelho, as pessoas pregando: oh, vem para Cristo, o Senhor te ama. Quem te autorizou a dizer que Deus ama a todos? Lógico que não. O pecador, diz Salmo 5, Deus odeia o pecador. Ele só ama o pecador debaixo do sacrifício de Cristo. Esse que está debaixo do sangue de Cristo, Deus ama. E lembra-se que Páscoa significa passagem. Aqueles que não colocaram o sangue nos umbrais da porta, o anjo chegou e matou todos, crianças, velhos, todo mundo lá foram mortos. Mas aqueles que colocaram o sangue do cordeiro na porta, o anjo passou e não entrou para matar. Deus odeia, não é só o pecado, ele odeia o pecador. Agora, aquele pecador debaixo da sua graça, do sangue do seu Filho Jesus, é amado. Aí não toca nele não. Não toca não, que vai ver com Deus. Por isso, irmãos, que Deus não nos destinou para a ira, não é? Deus não nos destinou, mas para a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 10 diz que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Sinceramente, irmãos, poderíamos pregar muitos sermões sobre esse verso 10, sobre a morte substitutiva de Cristo Jesus na cruz. Esta é uma linguagem muito comum na teologia de Paulo, onde ele diz: morreu por nós, nos substituindo, morreu em nosso lugar. Mas aqui, irmãos, eu quero só frisar essa última parte aqui do verso 10. Quer durmamos, quer vivamos, estamos em união com Ele. Aqui, o apóstolo Paulo diz que não é para dormir. E aqui ele diz: quer durmamos, vivamos em união com Ele. Não, dormir aqui é aquele que ele acabou de falar no versículo 13, capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecedes como os demais que não têm. Morrer, dormir aqui neste versículo 10 é morrer. Mesmo que nós morramos, mesmo que descemos a campa fria, nós estaremos em união com o Senhor. E agora temos, irmãos, o versículo 11. Encoraje, fale dessa epístola com o irmão que está em dúvida, encoraje aqueles que estão desanimados. Não há razão para isso, meus irmãos, de ficar desanimados. Encoraje aqueles que estão perdendo a esperança, robusteça a fé daqueles que estão fracos, ampara este irmão, porque Deus não nos destinou ao inferno, Deus nos destinou para o céu.